Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé. Além de estrelas do futebol internacional, esses craques têm mais uma coisa em comum. Os três já marcaram hat-tricks em Copas do Mundo. Mas você sabia que o primeiro hat-trick das Copas tem uma história conturbada? Durante 75 anos, um dos 3 gols marcados por Bert Petnaud contra o Paraguai foi atribuído pela FIFA ao capitão da seleção estadunidense, Tom Flory. Até o ano de 2005, o primeiro hat-trick em Copas pertencia ao argentino Guilherme Stabile, que anotou 3 gols contra o México nessa mesma Copa de 1930. Petnaud morreu em 1974 e nunca viu seu feito histórico ser finalmente reconhecido. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Papo de Esquina Copa do Mundo. Eu sou o Luca e hoje eu tô aqui com a Vitória e o Thiago. E hoje vamos falar do que aconteceu nas primeiras 2 rodadas da fase de grupos. Começando por ele, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, Lionel Messi. Eu acho que agora é indiscutível. Não dá mais para afirmar que existe alguém que se compare com o Messi, pelo menos quando o assunto é Copa do Mundo. É um cara que está aí na sua 5ª, 6ª Copa do Mundo e continua acertando, continua sendo decisivo, participou de 9 finalizações no último jogo da Argentina. Não tem mais como dizer que ele não é o homem das Copas do Mundo. O debate sobre o Messi é muito divertido, assim, né? Sempre muito legal falar do Messi, estar presenciando essa aberração da natureza, assim, mas acho que é importante também dar os créditos para o Scaloni, né, técnico da Argentina, porque o Messi por muito tempo teve um desempenho muito abaixo em Copas do Mundo, muito por culpa dos treinadores, né? Em 2006 ele ainda era muito jovem, mas em 2010, por exemplo, a Copa dele é péssima porque ele era treinado ali pelo Maradona, que escalava o time do jeito que vinha na cabeça dele, assim, sonhava com o atleta e escalava, assim, né? Então, o Messi teve muita dificuldade na seleção da Argentina por muito tempo, né? A Copa de 2018 ele foi treinado pelo Sampaoli, que perguntava para ele quem que ele devia escalar. E agora ele tem um treinador que entende o tamanho dele e que ajuda o time a jogar em torno dele. A gente sabe que o Messi já não é mais um menino que tem o fôlego, que tem a arrancada que ele tinha antes. E o Scaloni sabe usar muito bem as características positivas do Messi, e por isso ele virou essa aberração em Copas mais pro final da carreira, né? Isso também é importante deixar claro, assim. Lembrando que o Messi agora bateu 18 gols e superou o Klose, que era o último artilheiro, que bateu em 2014 e bateu 16. Mas ainda tem o Mbappé, que está empatado com o Klose, com 16 gols. E o Mbappé está querendo ir buscar, né? Ele já fez 2 gols na estreia, mais 2 gols no último jogo e, não sei, a briga vai ser boa. Eu acho que até o final da Copa ele vai ultrapassar o Messi e vai virar artilheiro isolado das Copas, o Mbappé. Eu acho que ele é um cara completamente diferente, muito jovem, exatamente pelo que você falou. O Messi é um cara que precisou de tempo, precisou de experiência para conseguir se consolidar realmente dentro da competição da Copa do Mundo e o que ela exige do atleta. Mas o Mbappé não. O Mbappé muito novo, já foi ali campeão, então acho que ele chega hoje com o pé nas costas para virar de fato o artilheiro isolado dessa Copa do Mundo ainda. E o Mbappé, eu acho até que ele tem potencial de se tornar talvez o grande atleta da história das Copas do Mundo, assim, porque em 2 Copas que ele disputou, ele chegou na final das 2, ganhou uma, e a final que ele perdeu, ele fez 3 gols. Com certeza. Então, assim, a seleção da França parece que vem muito forte ainda, né? A gente está só na fase de grupos, e pensar que ele ainda tem algumas Copas para disputar é assustador, assim. Também acho que é questão de tempo para ele ser o próximo a quebrar o recorde. Saindo de uma polêmica dentro do campo para uma fora do campo, vamos falar agora da pausa para hidratação, que o Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, chegou até a criticar, falar que muda completamente a cultura do jogo. Né, estão até dizendo que os Estados Unidos está bem nessa Copa porque botaram 4 tempos, botaram musiquinha no intervalo e os americanos agora estão sabendo jogar a parada, né? De fato muda a dinâmica do jogo, acho que a crítica do Bielsa é muito válida, mas eu acho que o esporte fica melhor assim. Cada vez mais o futebol, ele deixa de ser um esporte de resistência, como era décadas atrás, e se torna um esporte muito tático, muito inteligente. E as pausas, não tanto para se hidratar, mas sim aquele momento de refletir sobre o jogo e de pensar a estratégia para os próximos 20, 25 minutos, são um momento importante para a estratégia mesmo dos 2 times, né? E você percebe que os jogos têm mudado, assim. Então, todo jogo, quando tem o momento da pausa, muda completamente a dinâmica. O técnico também começa a ter mais protagonismo a partir desse momento, né? A gente sabe que quando a gente fala de seleções, os técnicos eles são bem mais coadjuvantes do que em clubes, por pouco tempo e tal. Agora, as tomadas de decisão dentro de campo, dentro dos 90 minutos, começam a valer mais e as pausas são um momento de reavaliar ali a situação, né? Então, eu acho a pausa legal, acho que sim, muda o esporte, mas acho que é uma mudança positiva, né?
há muitos anos atrás, na Copa de 70, tomaram uma decisão de mudar e colocar uma coisa chamada cartão amarelo e vermelho e mudou o esporte para sempre. Então, acho que é uma mudança que avança no esporte de futebol. Eu discordo completamente. Eu acho que não existe outra motivação para a pausa para hidratação que não seja anúncio. Né? A gente está falando de uma Copa do Mundo da FIFA, que está sendo realizada majoritariamente nos Estados Unidos, o país do Super Bowl, o país do futebol americano. O que eles precisam é de anunciante. É claro que ninguém ali vai mudar isso, ninguém ali vai falar, não, o futebol é intocável, não vamos mexer no nosso querido futebol. Mas eu acho que a magia do esporte é exatamente isso. Eu acho que a magia do futebol é você ter 2 tempos para você resolver. E às vezes o time está construindo, o jogo está funcionando e você tem uma pausa que muda completamente o fluxo da jogada. O próprio jogo do Brasil contra o Marrocos mostrou isso. A jogada do Brasil vem depois de um clean break. Então eu acho que é totalmente prejudicial, eu acho que muda completamente o que a gente gosta mesmo do futebol e transforma em um jogo de 4 tempos, que não é a ideia original do esporte, sabe? Eu acho que é bem prejudicial. Vai bem na linha da crítica do Bielsa, né? Assim, uma coisa que pesa contra a parada para hidratação é justamente essa necessidade da hidratação, né? A gente sabe que os Estados Unidos é muito quente, realmente tem jogos que a temperatura está muito alta, a gente já teve casos, não na Copa do Mundo, mas em outros lugares onde temperaturas semelhantes, juízes passaram mal, jogadores passaram mal, e acho que fica difícil você avaliar qual jogo que vale essa pausa ou não, porque o fato é que a pausa vai mudar o jogo. Sim. E aí vai ter algumas partidas numa temperatura de 35 graus que você vai ter que pausar e vai mudar a dinâmica. Enquanto em outros jogos em estádios mais climatizados, não vai ter essa pausa. Então acho que também você normalizar e falar assim, não, vamos ter a pausa em todos os jogos, então independente da temperatura, talvez seja uma forma também de ajudar a ter esse mesmo critério em todos os jogos e não ficar a critério do árbitro decidir se está muito quente ou não. Exatamente, aí eu concordo com você. Aí eu acho que a partir do momento em que a FIFA decide que é obrigatório, todos os jogos têm que ter a pausa para hidratação, eu acho que aí é um problema. Porque a gente está falando de uma Copa do Mundo que também tem jogos no Canadá. O último jogo em Toronto, a máxima da temperatura foi de 21 graus, mínima de 13. Isso não é um jogo que exige pausa para a gente poder beber água e se recuperar. Não é um jogo. Muitos estádios nos Estados Unidos são aclimatizados. Não precisaria dessa pausa, entendeu? Eu acho que, então, aí, beleza. Quando a gente tem o critério de tá muito quente, vamos ter, maravilha. Mas se é obrigatório para todos os jogos, aí eu não gosto. E tem uma outra questão também, que os treinadores agora, muitos nem usam a palavra pausa para hidratação, né? Até ontem, se eu não me engano, o treinador da equipe do Congo disse que nem queria que os atletas se hidratassem no intervalo, porque já estava uma climatura baixa e às vezes até prejudica o desempenho do atleta ali. Então, realmente estão usando como uma pausa técnica, né? E aí muda o esporte, mas eu vejo como uma mudança positiva. E aproveitando que o Thiago falou sobre mudanças de implementação de cartão amarelo e vermelho na Copa de 70, vamos falar um pouco sobre cartões, porque agora tem novos cartões que surgiram aí, cartões amarelos, e um novo papel do VAR aí, e a gente tem como exemplo o jogador do Paraguai, o Almiron, que ele tomou 2 cartões inéditos em Copas do Mundo, um por simulação, depois da revisão do VAR, e um por botar a mão em cima da boca na hora de xingar um adversário. Eu acho que aí sim é uma mudança do futebol que torna o esporte melhor. Eu acho que depois do que aconteceu com o Vinícius Júnior no Real Madrid contra o jogo com o Benfica, eu acho que é uma situação que acharam uma forma de lidar, uma forma positiva, uma forma que beneficia não só os atletas, mas o ambiente. O campo se torna um lugar menos preconceituoso, porque agora, não só porque as pessoas são menos preconceituosas, mas porque elas vão ter medo de ser punidas ali naquele momento. E um jogador crucial como o Almiron ter sido expulso por uma besteira dessas, vai talvez ensinar os atletas a pensar 2 vezes antes de ofender o outro com a mão na frente, com comentários racistas, com comentários homofóbicos, com comentários xenofóbicos, enfim. Super concordo com a Vitória. Eu acho que é importante dizer que é um caso que protege os 2 lados da história, né? No caso do Vinícius Júnior contra o Bresciani, ficou aquela coisa de disse-me-disse, né? Ele jura que não falou, o Vinícius jura que ouviu. Quando você impede de colocar a mão na boca para falar qualquer coisa, os 2 lados estão protegidos ali. Com a leitura labial vai ser mais fácil de identificar o que foi dito pro adversário, né? Ainda mais se ele se sentir ofendido mesmo e disser o que ele escutou. Acho que também uma questão dessa expulsão foi que o Paraguai transformou o jogo contra a Turquia num jogo de Libertadores 100%, né? Fizeram um gol com 1 minuto e aí realmente a tentar fazer muita cera, tentaram provocar o time
turco o tempo todo e conseguiram na maior parte do tempo. E acho que, assim, quando não passa dos limites, faz parte do esporte, assim, acho que o Paraguai foi muito bem, mas a arbitragem foi muito bem em não deixar justamente passar dos limites. Então, a bola correu, o jogo aconteceu, mesmo com o Paraguai tentando parar o jogo o tempo todo, e quando alguém tentou fazer uma provocação a mais ali, né, provavelmente foi o caso do Miguel Almiron, senão ele não teria tapado a boca, foi bom que a arbitragem já viu, e muito esperto o atleta da Turquia, porque como é uma regra nova, eu nem também tinha pensado nisso, mas na hora que ele pôs a mão na boca, o atleta já sinalizou É tal. verdade. Eu acho que é exatamente isso. A gente fala de diferenças culturais dentro de uma Copa do Mundo, né? O que faz um time se destacar dentro do campo apenas com as habilidades que ele traz do próprio país. O Paraguai, a Argentina, o Brasil, o Uruguai, são países que têm a cultura da Libertadores, são países que têm essa cultura de um jogo mais pesado, um jogo que a gente tenta travar o tempo inteiro. E dentro desses jogos ocorrem as situações de a pessoa cobrir a boca na hora de ofender o adversário. Isso passa do futebol, isso é extracampo. Então aí acho que não é uma questão cultural, aí eu acho que é uma questão realmente que tem que ter uma interferência, isso é uma mudança que beneficia os dois lados, exatamente como você disse. Bom, e sobre o VAR, que agora ganhou um papel ainda mais ainda é coadjuvante, mas tem um papel cada vez mais importante dentro do futebol. O que vocês acham? Porque agora o VAR revê como foi o cartão amarelo do Almiron, revê simulação, o VAR revê escanteio, se dá escanteio errado, o VAR revê também. Você acha que isso é positivo? Deixa o jogo mais justo ou vai acabar picotando demais o jogo, vai demorar demais para fazer essas revisões? Eu tô gostando, assim, acho que na prática tá funcionando, acho que a Copa do Mundo é sempre o melhor lugar para testar essas coisas, porque tem sempre os melhores profissionais envolvidos naquilo, assim. Então eu tô gostando, acho que tá dinâmico. Uma coisa que eu tenho reparado dos árbitros e que eu não vi ninguém comentando é que eu tô sentindo que eles só estão muito próximos da jogada, assim, e algumas vezes até estão atrapalhando, não só às vezes que a bola bate neles, mas às vezes também o jogador vai passar e o árbitro tá na frente. No jogo do Brasil, teve um momento que acho que o Casemiro teve que driblar o árbitro, literalmente, e talvez isso seja uma recomendação por conta da câmera que fica neles agora e traz aquele ângulo quando tem gol e tal. Isso eu vi pouca gente falando. Então, a minha maior crítica à arbitragem é realmente que eu estou sentindo eles perto demais do lance. E essa questão do VAR acaba fazendo eles se omitirem, né? Também tem um outro erro do critério que a FIFA manda porque vem sendo executado, na minha opinião, que é os impedimentos, que as jogadas estão seguindo, sendo que a recomendação da FIFA é, olha, se o impedimento é claro, já pausa a jogada, não tem por que ir até o final, né? Correr o risco de o atleta se lesionar, causar uma comoção ali com um gol à toa. E os árbitros quase sempre deixam a jogada seguir até o final, mesmo com um impedimento claro, e aí o VAR que se vire depois, assim, né? Então o árbitro perde a imposição que ele devia ter no jogo. Eu também acho. Eu acho que a questão do impedimento demorar a ser sinalizado é um problema. Não entendo necessariamente por que eles não sinalizam ali logo na hora. Mas eu vou admitir que eu gosto da câmera no juiz. Eu acho que rende bons vídeos, rende bons momentos. E é uma coisa que a gente realmente tem esse problema do juiz entrando na frente dos jogadores. Muito. Tem acontecido demais. Atrapalha a jogada, atrapalha o fluxo do jogo. Mas rende bons momentos na câmera, né? Então eu não posso também dizer que eu sou contra, porque eu me divirto bastante. No fim, a Copa do Mundo também é um grande show, né? É lógico, entretenimento. A gente tem que pensar nessa parte de... Mas o Thiago, que está muito bom de puxar os assuntos, já puxou o assunto do jogo do Brasil. O Brasil agora ganhou, né? Na estreia acabou empatando contra o Marrocos, decepcionou muita gente, mas agora contra o Haiti foi uma atuação bem mais convincente. Vocês acham que o ataque do Brasil encaixou agora, porque ainda estava meio assim? Agora vai de vez, a gente vai até o final? Acho que não dá pra saber mesmo, né? Porque o Haiti acho que é um adversário difícil de você ser criterioso, e também teve o problema da lesão do Rafinha, né? Que acho que o Ancelotti ia morrer abraçado com ele até o final. E agora com a lesão também tem essa curiosidade de saber quem vai entrar no lugar, assim. O que você acha que devia entrar no lugar do Rafinha agora, Vitória? Eu apostaria no Ryan. Eu acho que é um menino que tem garra, um menino que tem... A gente fala muito das cadeiras cativas, né? É um menino que não tem uma cadeira cativa, assim como o Endrick. É um cara que tá tentando se provar, um menino de muita habilidade, muito novo. Mas eu não entendo isso dentro do futebol brasileiro, de um menino muito novo não poder jogar. Lá fora tem Mbappé com 18 anos ganhando Copa, tem Yamal sendo artilheiro. Por que no Brasil a gente tem essa necessidade de ficar blindando
um atleta? É medo de ter um Neymar de novo, de ter uma lesão muito jovem, uma carreira ser desperdiçada? É uma coisa que eu não consigo entender. O Ancelotti, imagino que sendo o grande treinador que ele é, tenha um plano em relação a isso, tenha uma visão muito mais especializada do que eu posso sonhar em ter. Mas acho que é uma coisa que a gente precisa questionar. Por que esses atletas tão jovens são tão blindados dentro de um país que produz atletas tão jovens para jogar fora tão cedo? É muito boa essa questão, assim, né? E isso já prejudicou o Brasil algumas vezes. Na Copa de 2010, por exemplo, né? O próprio Neymar poderia ter sido convocado e não foi. E o Endrick foi convocado depois de muita comoção, mas com muita demora, né? Os pedidos vieram assim. E eu sou uma pessoa que, dentro do futebol, eu quase sempre acho que a torcida tem razão, assim. Eu fico pensando no caso puxando pro futebol europeu de clubes, assim, o Manchester United viveu alguns anos de temporadas em que o time não encaixava de jeito nenhum. Aí chegou um técnico que colocou os zagueiros na zaga, os laterais nas laterais, o meio-campo no meio-campo, o ataque no ataque, e o time começou a jogar bem, assim. Eu acho que a torcida também tem uma parte nisso, e assim, não é possível que tá todo mundo pedindo para um jogador entrar para ele jogar mal. Né? Acho que assim como a torcida também é muito crítica, pega muito no pé de nomes como o Igor Thiago, por exemplo, entrou mal mesmo e agora acho que nem pode entrar de novo. O Endrick, toda vez que ele entra, ele faz alguma coisa, ele faz algum barulho. Eu não acho que a torcida toda esteja errada e o técnico tenha razão. Acho que é difícil dizer qual vai ser o time titular do Brasil e muito difícil dizer que encaixou por causa de um jogo contra o Haiti. Mas eu gostei da postura da seleção, eu queria ouvir vocês falando sobre isso também, no sentido de, primeiro tempo matou o jogo ali e depois preservou ali no segundo tempo, né? A equipe realmente diminuiu a energia na segunda etapa. Parece que o Ancelotti realmente tem uma estratégia para 7 jogos de assim, olha, a gente precisa ganhar. A gente não precisa fazer 7 gols igual a Alemanha fez em Curaçao. E ele mesmo já disse, a Copa começa mesmo no mata-mata. Então vocês acham que talvez o Brasil esteja se preservando nesses primeiros jogos para depois começar a ter mais intensidade? Eu acho que existe sim um pragmatismo ali. Principalmente, isso é um traço muito europeu do técnico Ancelotti, né? Eu acho que é esse negócio. É para ganhar, não precisa ser com 5, 10 gols. Fez um gol, tá ótimo. É isso que a gente precisa para se garantir. Eu acho que o jogo do Brasil contra o Haiti, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Eu acho que o ataque do Brasil encaixou, né? Tirando ali o momento do Rafinha, acho que é um jogador que continua tendo muita dificuldade de se provar dentro de campo com a camisa da seleção brasileira. Acho que é um jogador extremamente talentoso, mas que não consegue, tem algum tipo de trava na hora de jogar pelo Brasil. Mas eu acho que é um ataque que encaixou, principalmente ali o Matheus Cunha com o Vinícius Júnior. E, ao mesmo tempo, é um time muito fraco, o time do Haiti. Eu acho que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Me surpreendeu positivamente a defesa, o Douglas Santos me surpreendeu positivamente. Acho que foi uma surpresa positiva, mas os jogadores que a gente quer que se destaque, os jogadores mais novos, os jogadores que a gente tem tanto apoio da torcida, o Endrick e o Ryan, acabam que não tem tanto tempo para se sobressair, para poder se provar ali no campo mesmo, porque eles não têm minutos. O técnico não dá minutos para esses jogadores. O Ryan entrou exatamente por causa de uma lesão do Rafinha. Então eu acho que talvez isso seja um problema, um pragmatismo extremo, talvez, às vezes, de não querer deixar um menino brilhar num jogo que pode aumentar a confiança dele, que eu acho que é exatamente o que aconteceu com o Vinícius Júnior no jogo. O Vinícius Júnior, que era um atleta que tinha muito plano de confiança, era um atleta extremamente perdido, às vezes parecia que a perna corria e a cabeça não acompanhava, e agora chegou com muita confiança, decisivo mesmo, a gente já via no hino o quanto ele estava realmente disposto a jogar. Então acho que é isso, falta deixar os atletas crescerem dentro de campo para chegarem nos próximos jogos mais confiantes. Eu acho que assim, foi tocado no ponto do pragmatismo europeu que o Ancelotti traz, isso do Brasil ter segurado, eu acho que é muito importante. Porque na última Copa a gente foi eliminado por assim, a gente não conseguiu segurar, foi todo mundo pro ataque, porque, enfim, o Neymar fez aquele gol, que foi um gol milagroso, por 5 minutos ele foi herói nacional, e aí falaram, não, então vamos pra cima, mas ali era o momento de segurar, vamos segurar esse resultado. A Croácia não era um time melhor que o Brasil, eu não acho que era um time melhor que o Brasil, mas aí eles conseguiram empatar e aí acabou com o psicológico dos jogadores. Também, imagina, você jogar 2 horas, você tá lá, vai pra cima, tal, faz um gol e aí toma um empate. Realmente acabou com o psicológico. A Croácia vinha muito bem em pênaltis, já tinha tirado o Japão, se eu não me engano, já tinha tirado nos pênaltis. E aí deu no que deu. Então é importante que o Brasil, mais do que as questões que vêm aí,
porque a gente não joga mais bonito, porque a gente não... Eu acho que assim, tem que ter resultado. Futebol é resultado, no fim das contas. Se a gente ganhar de 1-0, se a gente ganhar de 7-1, a gente tá ganhando ainda. Então, eu acho que o ataque encaixou e é isso, fazer 1, 2 gols e segurar o resultado. Desculpa só te interromper. Essa questão do psicológico, acho que é muito importante a gente tocar nisso, porque a confiança de um atleta não é construída sozinha, né? A pessoa não acorda de repente e fala, vou ser herói nacional hoje. Eu acho que existe um fator muito importante dessa seleção do Ancelotti que não existia na seleção do Tite, por exemplo, e dos treinadores que o antecederam, que é uma psicóloga trabalhando ativamente com a seleção. Né? Já foi dito que não são todos os atletas que passam por esse acompanhamento, mas fica nítido quais os que passam. Fica nítido que existe um Vinícius Júnior que faz uma psicóloga, que tem um acompanhamento ali e que isso funciona demais para um atleta, isso ajuda demais na confiança, isso traz muito resultado dentro de campo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ressaltar. Esse acompanhamento psicológico com a seleção brasileira, praticamente inédito, tem tido resultado nesse jogo do Haiti. O problema do Brasil nunca vai ser de ordem técnica, né? Nunca vai ser faltar gente, mas a gente tem um problema psicológico que é recorrente, surge de tempos em tempos, já surgiu em outros momentos que a gente também, óbvio, tem a questão do 7-1, mas em outros momentos que a gente passou vergonha, na Copa de 50, depois da Copa de 50 foi difícil de retomar, enfim. Mas eu acho que agora o psicológico visivelmente está muito melhor. Tem alguns que ainda sofrem, eu acho que o Rafinha está ainda um pouco baqueado, o Ibanez no jogo de estreia ele também estava um pouco mais tenso, mas eu acho que agora está indo. Acho que agora Eu também acho. E por falar em time que encaixou, vamos falar de duas estreantes na Copa do Mundo que surpreenderam muita gente, que foi Curaçao e Cabo Verde, que conseguiram marcar seus primeiros pontos, seus primeiros gols. E aí? Eu acho que Cabo Verde é a grande surpresa da Copa. Lógico que o Curaçao também tem seu mérito, mas acho que a gente se identifica muito com Cabo Verde porque é um país que fala português, é um país que acompanha muito a cultura brasileira. Eles torcem pelo Brasil há anos, porque nunca tinham tido essa oportunidade de participar ativamente da Copa do Mundo. Então eu acho que a gente se diverte. O Vozinha é um cara que a gente teve uma identificação ali, recebeu o vídeo da Ivete, tá com 15 milhões de seguidores no Instagram. Então eu acho que é muito legal, assim, quando finalmente você tem uma equipe que ninguém dá nada e de repente ela empata com a Espanha, de repente ela empata com o Uruguai e agora a gente tem um Cabo Verde que podia de repente sair de primeiro no grupo. Então foi uma surpresa extremamente positiva. Curaçao também passa mais ou menos por essa linha, é lógico, um pouco pior porque tomou ali um somebody love da Alemanha no primeiro jogo. Mas, cara, é a Alemanha, né? É isso que você falou. Quem que nunca tomou de 7-1 da Alemanha? Eu acho que a gente tem que dar o mérito dos caras. Ninguém estava apostando nada, nem em Curaçao, nem em Cabo Verde. E definitivamente foram surpresas muito positivas. Sim, tem um ponto importante sobre esses destaques das seleções, é que os europeus reclamaram muito do aumento de vagas, né? E reclamaram muito justamente dessas seleções consideradas pequenas estarem na Copa. E aí você vai ver, assim, quem realmente deu vexame foram algumas seleções europeias, né? Até a própria Turquia, que a gente citou, a Croácia também está fazendo uma Copa péssima, vindo da África, ou o caso de Curaçao na América Central, não teve nenhuma seleção saco de pancada, né? Muito pelo contrário, assim. Cabo Verde já era uma equipe muito organizada. Cabo Verde há alguns anos tem um projeto futebolístico no país que vem rendendo frutos, assim. É claro, né? Pedir para falar o nome dos jogadores de Cabo Verde, nenhum deles ainda tem esse grande destaque, mas dentro do país já tem essa cultura, essa organização. Curaçao é a maior surpresa, né? Muito por conta, a classificação foi muito por conta dos outros times que disputam a CONCACAF já estavam com a vaga garantida, né? México, Canadá, Estados Unidos. Mas é muito legal, assim, ter Curaçao na Copa. O primeiro jogo eu assisti junto com a Secretaria de Turismo de Curaçao, aqui no Brasil. E quando eles fizeram gol contra a Alemanha, foi uma surpresa para eles, assim. Eles não imaginavam que fosse possível Curaçao fazer um gol no jogo. Realmente tinha a expectativa de ser a seleção mais fraca na Copa. E contra o Equador também foi um jogo muito seguro. O Eli Aron, acho que se tornou o goleiro com mais defesas em um jogo de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo é isso, assim, sabe? E pode aumentar para 64 seleções já, porque deu certo esse formato, sabe? Funcionou muito e além das grandes histórias, né? São seleções que agregam culturalmente e que agregam futebolisticamente para o torneio, assim, né? Você ter a Espanha perdendo ponto, você ter Equador perdendo ponto, deixa o torneio mais legal, mais interessante, assim. Meu único... E eu até gosto que aumente, porque ajuda ao terceiro jogo ficar mais interessante, assim. A gente está gravando um pouco antes de começar, né, a terceira rodada, mas eu tô sentindo que, por conta de ter 3 classificados em cada grupo,
a última rodada vai ser menos emocionante do que costuma ser, né? Eu também acho. Mas é isso que você falou, essa questão dos 64 possíveis, talvez, seleções, eu sou 100% a favor. Eu acho que é exatamente o que a gente disse mais cedo. O que é a Copa do Mundo se não um grande evento? O que é a Copa do Mundo se não um grande show? É pra isso que a gente gosta, é pra isso que a gente torce. Se a gente for olhar de fato no papel, 8 seleções já foram campeões de Copa do Mundo. Se a gente quisesse ver só 8 seleções ganhando, só 8 seleções competindo, não tem graça. Não tem aquela magia de ver, de repente, o cara que tá o azarão, que tá lá embaixo, de repente o cara vai, empata com uma Espanha, de repente, quem sabe, elimina uma Inglaterra, entendeu? Eu acho que é isso que existe dentro da magia da Copa do Mundo, é isso que torna ela interessante. Eu estou pronta para ter 3 meses de Copa do Mundo, eu não sei vocês. Eu estou 100% pronta para isso. Se alguém quiser aumentar, eu assino embaixo. Bom, e para finalizar, algumas perguntinhas rápidas. Melhor jogador? Messi. Messi. Maior surpresa, maior seleção que mais surpreendeu até agora? Cabo Verde. Eu acho que eu diria Argentina, assim, mesmo sendo uma das favoritas, eu imaginava que com o Messi já envelhecido ia ter dificuldades nessa Copa e pelo contrário, eles estão passando o carro, então para mim é a Argentina. Seleção mais decepcionante? Sou inclinada a dizer Espanha, por causa do primeiro jogo, mas o Espanha com o Yamal é outra Espanha, né? Então eu vou dizer Inglaterra, que ficou no cheiro com Gana. O Uruguai faz uma Copa péssima, né? A gente sabe que não é mais aquela geração do Uruguai, mas por ter o Bielsa como técnico, tem alguns jogadores ali de nome no time e uma Copa terrível até agora. Quem chega mais forte ao mata-mata? Acho que a França. Sempre a França, não tem como fugir desses caras, meu. A França é também muito favorecida de ter o jogo contra a Noruega sendo só o terceiro jogo, né? Então pegou duas seleções um pouco abaixo nas primeiras rodadas, né? Vem com a confiança lá em cima. Eu não sei quem vai conseguir parar essa França, não. E assim, eu sei que no último episódio a gente falou que a França ia ser campeã, mas o Brasil talvez pode pensar no título? Pensando de forma otimista, sempre. O Brasil sempre é favorito. Pensando de forma realista, eu acho que vai ficar para a próxima. Eu também vejo até o Ancelotti dar alguns indícios disso, né? O fato dele renovar o contrato até 2030, a convocação de alguns jovens jogadores que ele convocou até parece um pouco contrariado. Eu sinto que o ciclo do Brasil é o próximo, né? Claro que assim, a Croácia chegou na final da Copa de 2018, o Marrocos chegou na semifinal de 2022. O Brasil, para mim, é um outsider que pode acabar chegando muito no que a gente falou no programa de hoje, com esse pragmatismo que o Ancelotti traz para a seleção. Mas eu não vejo como favorito, não. Vai depender muito da forma como o Brasil vai chegar no mata-mata. Acho que a gente vai conseguir cravar esse martelo depois do primeiro mata-mata. Se chegar realmente com o que a gente imagina que o Ancelotti esteja criando, construindo, aí, o que eu falei, o Brasil é sempre favorito ao título. São 5 estrelas, isso pesa demais numa camisa. Mas se for do jeito que a gente jogou o ciclo do Brasil, aí acho que é melhor esperar 2030. Bom, apesar do pessimismo, a gente continua aí na torcida pelo Brasil e eu sinto que a gente vai se surpreender positivamente. Eu acho que o Brasil vai chegar muito bem para o mata-mata e vai fazer um bom primeiro jogo do mata-mata, né? Que agora tem uma fase a mais por conta do aumento de número de países. Acho que a gente vai fazer um jogo muito bom e todo mundo vai voltar a torcer, a gente vai se iludir e tá tudo certo. Mas é isso. Alguma mensagem final? Vai Brasil. Vai Brasil. E a gente volta depois do jogo das oitavas. Muito obrigado e até a próxima.